O sinal de socorro era fraco. Ele piscou nas telas de comunicação como um batimento cardíaco agonizante. A maioria dos navios teria perdido completamente, mas o Adamantino não era a maioria dos navios e o capitão não era a maioria dos capitães. Ela ficou no centro da ponte com os braços cruzados olhando para a luz piscando no console. Ao seu redor, a tripulação ficou em silêncio. Eles conheciam aquela expressão no rosto dela. Eles já tinham visto isso antes e isso geralmente significava que seus horários estavam prestes a mudar. Zors perguntou. Seu oficial de comunicações, um jovem chamado Tors, passou os dedos pelo console. A designação do navio de passageiros mostra-o como o Vento Suave, capitão do navio civil, com mais de 2.000 almas a bordo, de acordo com o registro. A distância máxima de 14 horas sai da nossa rota. Notou lentamente que o Adamantino temia que ela fosse um transportador de carga grande e feio que transportava mercadorias entre sistemas estelares para empresas que pagavam bem e faziam poucas perguntas. No momento transportavam suprimentos médicos para uma colônia do setor. Os clientes esperavam a entrega em 3 dias. Um desvio de 14 horas tornaria esse prazo muito apertado. O que mais sabemos? Ela pediu que Tors obtivesse mais dados que o sinal está repetindo no antigo formato de socorro padrão de frequência de emergência galáctica. Eles alegam que sua escolta foi destruída e estão sob ataque. Sob ataque de quem? Desconhecido, mas o capitão Tors hesitou. Este setor tem uma reputação de invasores que operam nesta região. Um murmúrio passa pela tripulação da ponte. Todos sabiam que eles eram criaturas reptilianas com gosto pela violência e um negócio lucrativo de escravidão. Eles atacaram navios, mataram qualquer um que resistisse e venderam os sobreviventes ao lance mais alto. As histórias eram horríveis e a maioria delas era verdade. Seu primeiro oficial, um homem grande chamado, aproximou-se. Ele serviu com ela por 8 anos. Ele a conhecia bem o suficiente para saber onde isso iria levar. Capitão, ele disse baixinho, tememos que sejam os 12 membros da tripulação. Transportamos cargas e não armas. Eu sei o que carregamos. Eles são espécies herbívoras pacíficas. Eles provavelmente não conseguiriam lutar contra um gato doméstico determinado e muito menos invasores se eles estivessem lá com força. Não há nada que possamos fazer. Poderíamos tentar lá do que os clientes estão, esperando sua entrega se nos atrasarmos. Eles levarão seus negócios para outro lugar. Precisamos deste contrato. Eu entendo você porque você tem aquela expressão no rosto que diz que você está prestes a fazer algo estúpido e heróico e provavelmente matar todos nós. Quase sorriu. Quase quantas vezes esse olhar nos matou até agora? 0. Mas as estatísticas eventualmente alcançam. Ela se virou para encarar sua tripulação. Eram 12 no total: pilotos, engenheiros, equipe médica, manipuladores de carga, pessoas boas, pessoas comuns. Nenhum deles se alistou para lutar contra piratas. Nenhum deles concordou em arriscar suas vidas por estranhos. Eles nunca se conheceram. Escute, disse que há um navio lá fora com 2.000 civis. Famílias, crianças, idosos que provavelmente só queriam visitar parentes em outro mundo. No momento, eles estão sendo cercados por traficantes de escravos. Sua escolta se foi. Ninguém está vindo para ajudá-los. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Podemos continuar voando, fazer nossa entrega, receber nosso pagamento. Ninguém nos culparia. É a coisa mais inteligente a fazer com segurança. A ponte estava em silêncio. Podia ouvir o zumbido dos motores sob seus pés, o bip suave dos consoles, a respiração de sua tripulação. Mas eu não vou fazer a coisa certa. Ela continuou. Vou mudar de rumo e responder a esse sinal de socorro. Qualquer um que queira se opor pode fazê-lo agora. Não vou usar isso contra você. Ninguém falou. Balançou a cabeça lentamente. Você vai nos matar um dia desses talvez, mas não hoje. Ela voltou para o leme. Definam. Curso para o Vento Suave. Passeios de queima máxima. Tentam levantá-los no canal de emergência. Deixe-os saber que a ajuda está chegando. O Adamantino gemeu ao mudar de direção. O velho cargueiro não foi construído para ser rápido, mas tinha uma confiabilidade teimosa que passou a ser apreciada ao longo dos anos. Conseguiria eles lá sempre passavam 14 horas. Que era muito tempo quando as pessoas estavam morrendo. As excursões trabalham na matriz de comunicações. Depois de vários minutos de estática, uma voz veio através dela. Era estridente e trêmulo. Falou como um galáctico com um sotaque musical que soava quase como canto, mas não havia música nesta voz, apenas terror. Este é o Vento Suave. Que nossa escolta foi destruída.
Estamos cercados por 6 navios hostis. Eles desativaram nossos motores. Por favor, se alguém puder ouvir isso, precisamos de ajuda. Temos famílias a bordo com crianças. Por favor, incline-se em direção ao microfone. Vento suave. Este é o cargueiro humano adamantino. Recebemos seu sinal de socorro. Estamos a caminho de sua posição. Espere. Houve uma longa pausa e então a voz retornou confusa e assustada. Navio humano, você está vindo para cá, mas você é apenas um navio. Os invasores têm 6. Você não pode combatê-los. Estamos cientes dos números, então por que você está vindo? Considerada a questão. Foi justo. Por que alguém voaria em direção ao perigo em vez de fugir dele? Por que um navio de carga desafiaria uma frota pirata? A matemática não fazia sentido, a lógica falhou completamente. Porque você pediu ajuda? Ela disse simplesmente: nós ouvimos você. O capitão parecia incapaz de responder. Talvez o conceito fosse estranho para ele, talvez em sua experiência as pessoas não arriscassem suas vidas por estranhos, talvez ninguém nunca tivesse vindo quando ele ligou antes. Eu não entendo vocês, humanos. Ele finalmente disse tudo bem e respondeu que a maioria das espécies não. Ela fechou o canal e se virou para sua tripulação. Eles a estavam observando com uma mistura de medo e confiança. Medo porque eles sabiam o que os esperava, confiança porque a seguiram até aqui. Ela nunca os decepcionou. 14 horas, ela disse. Eu sugiro que todos descansem um pouco, as coisas vão ficar interessantes quando chegarmos. Passou ao lado dela quando ela saiu da ponte. 6 navios, ele disse, raiders armados até os dentes. Onde um cargueiro com uma tripulação de 12. Sim. Você tem um plano. Olhando para ele, havia algo em seus olhos que ele já tinha visto antes, algo frio e calculista, algo que o lembrava que nem sempre foi um capitão de carga que ela tinha um passado. Ela raramente falava que o adamantino tinha segredos enterrados em seu casco. Eu tenho um plano. Ela disse, cuidado em compartilhar. Quando chegarmos lá, ela foi embora deixando parado no corredor. Ele a observou ir. Então balançou a cabeça e murmurou uma oração silenciosa para quaisquer deuses que pudessem estar ouvindo. 14 horas, 6 navios piratas, 2.000 vidas inocentes e um cargueiro humano voando direto para o inferno. O adamantino saiu da viagem mais rápido que a luz. Com uma veneziana que percorria todo o seu quadro, ficou na ponte com as mãos firmes e os olhos fixos na tela enquanto as estrelas paravam de se esticar e se tornavam pontos de luz novamente. A cena diante deles era exatamente como tão ruim quanto ela esperava. O vento suave flutuava na escuridão como um animal ferido. Era um navio lindo à sua maneira que construía suas embarcações com curvas graciosas e cores suaves. Este era pintado em tons de azul e prata com amplas janelas de observação que agora tremeluziam com iluminação de emergência. A fumaça saía de várias brechas no casco. Os motores estavam apagados e desligados. Ao redor do transatlântico avariado havia 6 navios de guerra. Eles eram coisas feias, todos ângulos afiados e armas expostas. Eles pareciam predadores cercando a presa, que era exatamente o que eles eram. Estamos sendo escaneados. Passeios relatados. Deixe-os escanear. Disse que não encontrarão nada de interessante. O adamantino parecia com o que afirmava ser um cargueiro velho, desgastado e completamente inofensivo. Seu casco estava coberto de amassados e arranhões de anos transportando mercadorias através de espaço acidentado. Os porões de carga estavam cheios de suprimentos médicos. Não havia armas visíveis, nenhuma marca militar, nada que sugerisse que fosse outra coisa senão um alvo gordo e lento. O console de comunicações emitiu um sinal sonoro sobre a transmissão recebida do navio líder em excursões, dizendo transfira. A tela piscou e um rosto apareceu. Era reptiliano com escamas escuras e olhos amarelos que não continham calor. A boca da criatura estava cheia de dentes afiados e ela sorria enquanto falava. Recipiente humano, você está longe de casa e chegou em um momento infeliz. Manteve sua expressão neutra. Recebi um sinal de socorro. Eu vim ajudar. O riso não foi um som agradável. Ajude você a olhar em volta, seu pequeno humano. Eu tenho 6 navios de guerra. Você tem um caminhão de carga. Que ajuda você acha que pode oferecer? Eu? Estava esperando que pudéssemos discutir isso. Discuto. Que se inclinou para mais perto da câmera. Não há nada para discutir. Você tem 2 escolhas: vire-se e vá embora, e eu permitirei isso porque seu pequeno navio não vale minha munição ou estadia, e quando eu terminar com esse gado, vou levar você e sua tripulação também, escravos humanos, por um bom preço. Não devagar, como se estivesse considerando a oferta. Isso é muito generoso. Sou um ser razoável. Posso ver que ela fez uma pausa, mas acho que vou escolher uma terceira opção.
O sorriso desapareceu ligeiramente. Não existe uma terceira opção. Sempre existe uma terceira opção. Ela se virou e deu um pequeno aceno de cabeça. Ele entendeu imediatamente. Ele estava esperando por esse momento desde que eles mudaram de rumo. Ele caminhou até um painel na parede e digitou um código que apenas 4 pessoas no navio conheciam. O adamantino começou a mudar nas profundezas do casco. Mecanismos que estavam adormecidos por anos ganharam vida. Placas de blindagem mudaram e travaram em novas posições. Compartimentos ocultos foram abertos. Sistemas de armas que estavam escondidos atrás de contêineres de carga falsos estendidos para posições de tiro na ponte. Novos displays ganharam vida. Sistemas de mira, geradores de escudo, conjuntos de guerra eletrônica, os controles de um navio de guerra substituindo as interfaces simples de um cargueiro do lado de fora. Observavam confusos enquanto o inofensivo transportador de carga se transformava diante de seus olhos. As torres emergiam do que pareciam ser conjuntos de sensores, cápsulas de mísseis desdobradas sob módulos de carga fictícios. A nave inteira parecia ficar maior e mais angular, trocando seu disfarce como uma cobra trocando de pele. Velho, o que é isso? O comandante exigiu que seus olhos amarelos estavam arregalados agora, não de medo, ainda não, mas com o início da compreensão. Sorriu. Não era um sorriso caloroso. Você perguntou que ajuda eu poderia oferecer. Ela disse: deixe-me mostrar a você. O adamantino era um navio de sinalização. Era um termo da Terra antiga de uma época em que os humanos lutavam entre si nos oceanos. Navios disfarçados de mercadores vulneráveis projetados para atrair piratas e navios inimigos para perto antes de revelar sua verdadeira natureza. A humanidade trouxe o conceito para o espaço após os primeiros anos de expansão galáctica, quando os navios humanos foram atacados por invasores que os viam como alvos fáceis. Os militares começaram a construir navios cargueiros que eram na verdade iscas de navios de guerra que podiam morder de volta. O comandante olhou na nave transformada. Seus sensores estavam gritando para ele agora. As leituras não faziam sentido. O cargueiro de repente estava transmitindo a assinatura de energia de um cruzador leve. Isso é impossível, ele disse. Eu ouvi isso muito. Abriu um canal para todos os 6 navios. Sua voz estava calma e fria. Atenção, navios. Este é o capitão do navio de guerra humano adamantino. Vocês têm 30 segundos para desligar suas armas e se render. Se não obedecerem, eu destruirei todos vocês. Este é o seu único aviso. Por um momento nada aconteceu. O comandante parecia congelado, tentando processar o que estava acontecendo. Então seu rosto se contorceu de raiva. Você acha que pode me ameaçar? Um navio contra 6 humanos? Arrogância não conhece limites. Todas as embarcações, a formação de ataque destrói as naves começaram a se mover, espalhando-se para cercar o adamantino. Suas armas alimentadas, baías de mísseis abertas. Observe-os com calma. Eles não estão se rendendo. Passeios observados. Não. Eles não estão. Capitão da Ordem instalado em sua cadeira de comando. Os displays ao seu redor mostravam soluções de mira para todas as 6 embarcações. As armas de adamantino estavam travadas e prontas. A nave zumbia com o poder que havia mantido escondido por tanto tempo. Todos os tripulantes para os postos de batalha. Ela disse: vamos mostrar a eles o que acontece quando chega resgate. O primeiro navio disparou. A batalha havia começado. O vento suave os observava através de suas janelas de observação rachadas. Eles haviam perdido a esperança. Horas atrás eles haviam se preparado para morte ou escravidão, e agora eles observavam como um único navio humano enfrentava 6 piratas, e eles não sabiam em que acreditar. O capitão estava em sua ponte em ruínas, suas mãos finas segurando o console para apoio. O que eles estão fazendo? Um de seus oficiais sussurrou que eles não podem vencer. Eles morrerão por nada. O capitão balançou a cabeça lentamente. Não creio que eles pretendam morrer. Ele disse: eu acho que eles pretendem matar. E enquanto as primeiras armas dispararam, a escuridão do espaço se iluminou com a fúria da vingança humana. O primeiro míssil nunca atingiu seu alvo. Os sistemas de defesa pontuais do adamantino foram ativados com precisão mecânica. Fluxos de tiros de alta velocidade preencheram o espaço entre as naves, criando uma parede de metal que despedaçou a ogiva que se aproximava. A explosão floresceu inofensivamente no vazio longe do casco da nave humana. Observe-a exibição com fria satisfação. Retorne o fogo ao alvo da nave líder. O adamantino respondeu com trovão. Projéteis eletromagnéticos disparados em velocidades que acreditam que os projéteis cruzaram a distância entre os navios em um piscar de olhos. Eles atingiram os escudos dos navios de chumbo e por um momento a barreira de energia resistiu, e então desabou. A segunda saraivada perfurou o casco como agulhas através de tecido. O navio do comandante fechou a atmosfera exalada por uma dúzia de ferimentos. Explosões secundárias ondularam em sua superfície enquanto os sistemas de energia falhavam em cascata. Em 30 segundos o navio estava à deriva e escuro. O navio líder desativado relatou que sua voz estava tensa com tensão e algo mais, algo como espanto.
O próximo alvo disse: os 5 navios restantes quebraram a formação. Eles esperavam sobrecarregar um cargueiro indefeso. Eles não esperavam isso, sua coordenação desmoronou à medida que o pânico se espalhava por suas comunicações. O adamantino não lhes deu tempo para se recuperarem. As mãos se moviam pelo console com facilidade praticada. Ela selecionou alvos, designou armas e coordenou fogo com a eficiência de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. A tripulação trabalhou ao seu redor em silêncio concentrado. Quaisquer dúvidas que eles tivessem sobre o passado de seu capitão esperariam agora. Eles tinham um trabalho a fazer. 2 contratorpedeiros tentaram uma manobra de flanco saltando para pegar a nave humana em um fogo cruzado. O adamantino girou com graça surpreendente para seu tamanho, trazendo suas baterias principais para atacar ambas as ameaças simultaneamente. Falou novamente. Um contratorpedeiro deu uma volta em seu reator. Ele não explodiu tanto quanto desfez sua estrutura, falhando quando o núcleo de poder se desestabilizou. O segundo contratorpedeiro conseguiu disparar suas armas antes que o contra-ataque do adamantino chegasse. Mísseis dispararam em direção à nave humana. Os sistemas de defesa do ponto foram engajados, destruindo a maioria deles. Um deles conseguiu passar. O impacto abalou o adamantino. Alertas de danos brilharam nas telas. Uma seção do casco externo foi violada. Sistemas automatizados selaram os compartimentos afetados. Relatório de danos exigido. Violação do casco na seção de carga. A 7 respondeu. Sem vítimas. O compartimento estava vazio. Bom. Continuem atirando. A batalha continuou no vento suave. Os passageiros se amontoaram nos abrigos de emergência. Os sistemas internos da nave haviam falhado horas atrás, deixando-os na escuridão, iluminados apenas por faixas de emergência e pelo clarão ocasional de tiros de armas visíveis através das janelas. Uma jovem mãe segurava seus filhos perto. Eram coisas pequenas com pelos macios e olhos arregalados que refletiam as explosões distantes. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles só sabiam que estavam com medo. O que é aquela mãe leve que o menor perguntou? A mãe olhou para a janela. Ela podia ver a nave humana dançando pelo espaço com suas armas em chamas, cercada pelos destroços de seus inimigos. Ela não sabia como explicar o que estava vendo. Ela não tinha palavras para isso. Isso é ajuda. Ela disse finalmente que isso é ajuda. Chegando, a criança considerou isso. Por que a ajuda parece tão zangada? A mãe não teve resposta. De volta ao adamantino, a maré da batalha mudou completamente. 3 navios foram destruídos ou desativados. Os 3 restantes tentavam fugir. Seus motores queimavam enquanto tentavam escapar do campo de morte. Aproxime-se da cadeira de comando. Eles estão comandando, capitão. Nós vencemos. Eles estão seguros. Não tirou os olhos da tela. Os navios em fuga foram destacados em vermelho, seus cursos projetados traçados em linhas pontilhadas. Eles alcançariam a borda do sistema minutos depois disso. Eles pulariam para a FTL e desapareceriam. Seus traficantes de escravos, ela disse calmamente, sim. Se os deixarmos ir, eles encontrarão outro alvo amanhã. Na próxima semana. Eles pegarão algum outro navio que não tenha armas escondidas. Eles vão levar mais escravos, vender mais pessoas, matar mais inocência. Ficou em silêncio. Ele sabia para onde isso estava indo. Nós terminamos isso, disse tudo à frente. Curso de perseguição completo. O adamantino avançou. Seus motores rugiram com uma potência que seu disfarce de cargueiro nunca poderia ter explicado. O navio comeu a distância entre ele e os piratas, em fuga com velocidade faminta. O primeiro corredor foi o mais lento. Seus motores sofreram danos durante a batalha e ele não conseguiu manter o impulso total. O adamantino o pegou em poucos minutos e disparou quando o navio se tornou uma nuvem de destroços em expansão. O segundo navio tentou mudar de curso, pulando para perder o humano perseguidor em um campo de asteroides na borda do sistema. Foi uma aposta desesperada. Os asteroides forneceram cobertura, mas eles também retardaram o movimento. O adamantino seguiu para o campo com uma confiança imprudente. Dentro do campo de asteroides, a perseguição tornou-se uma caça. O navio esquivou-se entre as rochas usando-as como escudos. O adamantino seguiu seu rastreamento de armas, esperando por um tiro certeiro. Quando ele veio, não hesitou. 2 mísseis apontados com precisão passaram pelos asteroides e encontraram seu alvo. A nave desapareceu em um flash de luz. Um navio permaneceu. Este era mais rápido que os outros. Ele havia avançado durante a batalha e agora estava se aproximando do limiar do salto. Por mais alguns minutos escaparia para a FTL, carregando sua tripulação para um local seguro e espalhando a notícia do que havia acontecido. Aqui estudou a exibição. A
Matemática não era favorável, o adamantino era rápido, mas não rápido o suficiente para os passeios de fuga abrirem um canal para aquela nave. O link de comunicação foi ativado por um momento. Houve apenas estática e então uma voz respondeu. Era diferente do comandante que os havia ameaçado antes. Esta voz era jovem e assustada. Recipiente humano, por favor, nos rendamos. Vamos desligar nossas armas. Apenas deixe-nos ir. Considerado que a oferta de rendição deveria significar algo, havia regras sobre essas coisas, tradições de guerra que até a humanidade observava. Você tinha 2.000 pessoas inocentes cercadas, ela disse famílias, crianças, você iria vendê-las como escravas ou pior. Algum deles implorou por misericórdia? Eles não responderam. Isso foi o que eu pensei. Ela fechou o canal. O capitão Tours disse que não os pegaríamos antes que eles saltassem. Sorriu com uma expressão fina e fria. Não precisamos pegá-los. Só precisamos desacelerá-los. Ela digitou uma sequência de comando nas profundezas do casco do adamantino. Um sistema de armas diferente ativou, não mísseis, algo totalmente diferente. Conjunto de guerra eletrônica online. O computador da nave anunciou. O adamantino transmitiu um pulso concentrado de interferência eletromagnética. Não era uma arma no sentido tradicional. Ele não destruiu nada, mas embaralhou os sistemas, confundiu os sensores e, o mais importante, interrompeu os delicados cálculos necessários para a viagem FTL. A nave fechou quando seus sistemas de navegação ficaram descontrolados. O limiar do salto desapareceu enquanto o computador da embarcação lutava para compensar e o adamantino diminuía a distância. A morte final foi rápida, quase misericordiosa em comparação com o que eles haviam planejado para suas vítimas. 2 rodadas através da seção do motor seguidas por uma terceira através da ponte. A nave se partiu em S. Ele em si e sua tripulação morrendo sem tempo para gritar. Observe os destroços à deriva. Todos os albergues destruídos, passeios relatados confirmados. A ponte estava silenciosa. A batalha terminou. 6 navios ameaçaram 2.000 vidas inocentes. Agora 6 navios foram destroços parados ao lado da cadeira. Seu rosto estava ilegível. Nenhum sobrevivente que ele observou. Não, a galáxia ouvirá sobre isso. Os bons ficaram de pé e esticaram os músculos que estavam tensos por muito tempo. Deixe-os aqui deixar todos os traficantes de escravos e piratas saberem o que acontece quando eles ameaçam pessoas inocentes na frente dos humanos. Ela se virou em direção à porta. Definam rumo para o vento suave. Vamos ver o que podemos fazer para ajudá-los. O adamantino se afastou do campo de destroços e voou em direção ao transatlântico danificado atrás dele. Os destroços de 6 navios flutuavam na escuridão. Um aviso escrito em metal e fogo. A humanidade havia respondido a um pedido de ajuda e eles responderam com o inferno. O adamantino atracou com o vento suave através de uma conexão de câmara de ar de emergência. O processo foi delicado. O navio foi seriamente danificado e qualquer movimento errado poderia causar ainda mais danos ao seu casco enfraquecido, mas a tripulação humana trabalhou com cuidadosa precisão e dentro de 1 hora existia uma passagem segura entre os 2 navios. Foi o primeiro a cruzar? Ela atravessou a câmara de descompressão e entrou em um corredor iluminado por faixas de emergência. O ar estava rarefeito e frio. Os sistemas de suporte de vida estavam falhando em todo o navio. Se a ajuda não tivesse chegado naquele momento, os passageiros teriam começado a morrer. Em poucas horas, mesmo sem a intervenção, um oficial estava esperando por ela. Ele era alto e magro, com pelo cinza macio e olhos grandes que continham uma mistura de gratidão e medo. Ele usava um uniforme que já foi limpo, mas agora estava rasgado e manchado com o que poderia ser sangue. Capitão, ele perguntou. Sim, sou o primeiro oficial. Nosso capitão está esperando por você na ponte, se você me seguir. Ela observou os danos ao seu redor, marcas chamuscadas nas paredes, painéis quebrados, restos de barricadas que a tripulação havia construído em uma tentativa desesperada de se preparar para o embarque. Eles sabiam que não poderiam lutar, mas tentaram se preparar de qualquer maneira. Foi corajoso à sua maneira. Eles passaram por compartimentos onde os passageiros se amontoavam, famílias em sua maioria mais velhas confortando os mais jovens, crianças com olhos arregalados que observavam o humano passar. Alguns deles se afastaram dela, outros simplesmente olharam, entendido que ela tinha acabado de destruir 6 navios na frente dessas pessoas. Ela havia matado todos no grupo de ataque sem piedade ou hesitação. Para uma espécie pacífica como ela deve parecer um monstro. A ponte estava uma bagunça. Os consoles
Estavam escuros ou brilhando. A tela de visualização principal estava rachada. No centro de tudo isso estava o capitão. Ele era mais velho do que o outro tinha visto. Seu pelo estava prateado pela idade. Sua postura estava curvada pela exaustão. Mas quando ele a viu, ele se endireitou e estendeu as mãos no que ela reconheceu como uma saudação tradicional. O capitão, ele disse que sua voz era a mesma que ela tinha ouvido no canal de socorro. Estava mais firme agora, mas ainda carregava o peso do que ele havia experimentado. Eu sou o capitão do Vento Suave. Você salvou a vida de todos nós. Não tenho palavras suficientes para expressar nossa gratidão. Aceitei o gesto pressionando as palmas das mãos dela brevemente contra as dele. Você pode me agradecer deixando minha tripulação ajudar nos reparos. Temos engenheiros que podem estabilizar sua equipe médica de suporte de vida para seus suprimentos feridos. Compartilharem seus olhos se arregalaram um pouco. Você faria isso depois de tudo que já fez? Viemos para ajudar. O combate foi apenas a primeira parte. Dentro de uma hora a tripulação dos adamantinos se espalhou por todo o navio. Os engenheiros trabalharam em sistemas críticos redirecionando a energia e corrigindo brechas no casco. O pessoal médico montou uma estação de triagem em um dos compartimentos maiores e começou a tratar os feridos. Houve queimaduras, ossos quebrados e casos de choque que precisavam de atenção. Supervisionou a operação da ponte. Ela havia dado o comando do adamantino e permaneceu a bordo do Vento Suave para coordenar. Parecia certo estar aqui entre as pessoas que eles salvaram. O capitão permaneceu com ela. Ele parecia incapaz de sair do lado dela, como se tivesse medo que ela pudesse desaparecer e tudo isso fosse revelado como um sonho. Devo confessar uma coisa. Ele disse. Eventualmente olhou para ele. O que? Quando enviamos o sinal de socorro pela primeira vez, não esperava que alguém respondesse. Esta região do espaço é evitada pela maioria dos viajantes. As autoridades não patrulham aqui. Estávamos sozinhos. Alguém respondeu, sim, uma pausa humana, escolhendo cuidadosamente as palavras. Meu povo tem opiniões sobre os humanos. Ouvimos histórias sobre o seu mundo, a sua história, a violência que moldou a sua espécie. Assentiu. Ela tinha ouvido isso antes que a reputação da humanidade na galáxia fosse complicada. Eles eram recém-chegados à comunidade interestelar, mas eles causaram uma impressão e nem sempre positiva. Evitamos contato com humanos sempre que possível. Continuação. Acreditamos nas histórias de que você era perigoso e imprevisível, que a violência em sua natureza o tornou indigno de confiança. E agora ficou quieto por um longo momento. Através da janela danificada eles podiam ver engenheiros humanos em trajes espaciais trabalhando. No casco exterior eles se moviam com propósito e habilidade, consertando o que haviam quebrado. Agora eu entendo que estávamos errados. Ele não disse sobre a violência, que é claramente verdade o que eu testemunhei hoje. Ele estremeceu. Eu nunca vi nada parecido. A eficiência, a precisão, a completa falta de hesitação. Você destruiu aqueles navios como se eles não fossem nada. Eles ameaçaram pessoas inocentes, sim. E você os matou por isso. Todos eles, sem pausa, sem arrependimento. Virou-se para encará-la diretamente. Isso é o que eu não entendo. Você é capaz de tal destruição, tamanha crueldade, e ainda assim agora seu povo está ajudando meus feridos, alimentando meus passageiros, nos tratando com gentileza. Pensei em como explicar. Isso era uma questão. Ela já havia sido questionada antes em diferentes formas. O que eram os humanos? Como poderia uma espécie ser tão gentil e tão terrível ao mesmo tempo? Viemos de um mundo cruel. Ela disse que finalmente nosso planeta tentou nos matar todos os dias. Doenças de predadores, desastres naturais, outros humanos. Nós sobrevivemos porque aprendemos a ser perigosos, mas também sobrevivemos porque aprendemos a proteger uns aos outros. Ela gesticulou em direção à janela onde sua equipe continuava seu trabalho. Aquelas pessoas lá fora, eles não são soldados, seus transportadores de carga, engenheiros, um cozinheiro, um cara que toca guitarra mal no refeitório, pessoas normais. Eles vieram nesta missão sabendo que poderiam morrer, não porque eu ordenei, porque eles sabiam que havia famílias em seu navio quem precisava de ajuda. Parecia ter dificuldades com esse conceito, mas a violência, como controlá-la? Como você decide quando ser gentil e quando ser o que você era hoje? Quase sorriu. Essa é a coisa sobre os humanos. Podemos escolher, podemos ser monstros quando precisamos ser, mas escolhemos quando e escolhemos quem merece o merecido. Eles eram traficantes de escravos. Eles teriam vendido seu povo ao maior lance. Famílias desfeitas os trabalhariam até a morte em suas mentes, ou pior. Sua voz endureceu. Sim, eles mereceram. Ficou quieto e então lentamente ele assentiu.
Acho que comecei a entender que ele disse que sua violência não é aleatória. Não é descontrolada. É uma ferramenta, uma arma que você mantém embainhada até que seja necessária. Algo assim e você escolhe usá-la para proteger estranhos, pessoas que você nunca conheceu, pessoas que temiam e evitavam você. Encolheu os ombros, alguém estava pedindo ajuda. Isso era tudo o que importava. Uma hora depois, caminhava sob os ventos suaves no compartimento de passageiros para verificar o progresso da tripulação. A atmosfera havia se estabilizado, a temperatura estava subindo para níveis confortáveis. O tratamento médico estava em andamento. Bem, ela estava passando por uma sessão onde as famílias se reuniam quando uma pequena forma se aproximou dela, uma criança jovem o suficiente para que seu pelo ainda estivesse manchado com marcas juvenis. Ela segurava algo em suas mãos pequenas. Humano, a criança disse que sua voz era alta e clara. Parou e se ajoelhou para ficar mais perto do nível da criança. Olá, a criança ex com as mãos nelas havia um pequeno objeto tecido parecia uma pulseira feita de fios coloridos trançados em um padrão intrincado. Isto é para você, a criança disse. Minha mãe diz que é um agradecimento por ter vindo nos ajudar. Peguei a pulseira com cuidado. Era simples, mas lindo, o tipo de coisa feita com paciência e amor. Ela colocou-o no pulso, onde descansou contra sua pele. É maravilhoso. Ela agradeceu à criança, sorriu, então ela se virou e correu de volta para sua mãe, que observava de longe com lágrimas nos olhos. Ela se levantou e tocou levemente a pulseira ao seu redor. Os passageiros estavam começando a relaxar, as crianças brincavam, os adultos conversavam. Baixinho, o medo estava engordando, substituído por algo que poderia ter sido esperança. Por um momento parada ali em um navio cheio de estranhos. Ela matou porque não se sentia como um monstro. Ela se sentia quase humana. As notícias viajavam mais rápido que a luz. Poucas horas depois que os relatórios de batalha começaram a se espalhar pelas redes de comunicação galácticas, um cargueiro humano respondeu a um sinal de socorro. Enfrentou 6 invasores. Ele destruiu todos eles sem sofrer uma única perda. Os detalhes estavam incompletos no início. Algumas versões afirmavam que o navio humano era um cruzador militar disfarçado, outros disseram que era tripulado por forças especiais humanas. Alguns rumores selvagens sugeriam que o adamantino havia sido operado por inteligência artificial ou pilotado por soldados geneticamente melhorados. A verdade, quando surgiu, foi de alguma forma mais perturbadora. Era um navio de carga comum, 12 tripulantes, um capitão que transportava suprimentos médicos para ganhar a vida, e eles mataram 6 navios piratas como se estivessem golpeando insetos. Reações através da galáxia estava misturada no sistema doméstico. O governo assistiu ao noticiário com uma mistura de alívio e preocupação. Seus cidadãos foram salvos, o que era bom, mas a maneira de sua salvação levantou questões desconfortáveis. Uma delegação oficial foi silenciosamente reunida. Eles viajariam para a Terra para expressar gratidão e, talvez mais importante, para entender melhor essas estranhas criaturas. Quem respondeu aos pedidos de socorro com violência esmagadora nos setores comerciais? As empresas de transporte tomaram nota? Os cargueiros humanos sempre foram considerados alvos fáceis pelos piratas. Essa suposição agora estava sendo reconsiderada. As taxas de seguro para embarcações humanas diminuíram. As taxas para atacá-los aumentariam consideravelmente se algum pirata fosse tolo o suficiente para tentar nos cantos mais escuros da galáxia, onde traficantes de escravos invasores se reuniam para compartilhar informações e planejar suas operações. A história se espalhava com um tom diferente. Um bar em uma estação na extremidade do espaço civilizado. A iluminação era fraca, a clientela era pior. Criminosos de uma dúzia de espécies sentavam-se às mesas e conduziam negócios em sussurros. Em uma mesa, um grupo de sobreviventes de um grupo de ataque diferente ouviu um recém-chegado. Ele era jovem e falou com a urgência de alguém que havia testemunhado algo que não conseguia esquecer. Eles não lutavam como navios normais. Ele disse que sua voz era baixa, mas intensa. Eles não fizeram postura, não ameaçaram, não tentaram negociar. O capitão humano deu um aviso 30 segundos para se render. Quando recusamos, ela simplesmente começou a matar. Você está exagerando. Um dos mais velhos disse que os humanos são espécies de presas, fracos. Suas forças armadas não são nada de especial. Eu vi 6 de nossos navios reduzidos a destroços em menos de 10 minutos. Diga-me que isso é fraco. A mesa ficou em silêncio. A pior parte, que a sobrevivente continuou, foi que ela não parecia zangada, nem como nós, nem como qualquer pessoa que eu já tenha visto em batalha. Ela estava calma e focada, como se estivesse fazendo um trabalho de rotina de manutenção.
Ele se inclinou para a frente. Ela caçou os runners, mesmo aqueles que tentaram se render, ela matou todos eles, cada um porque o sobrevivente balançou a cabeça? Não sei, mas sei o que ela disse antes de destruir o último navio. Alguém perguntou se eles poderiam se render. Ela perguntou se nossas vítimas imploraram por misericórdia e então fechou o canal. O mais velho mudou desconfortavelmente de navio para a luta. Isso não significa nada. Significa tudo isso significa que eles não são o que pensávamos que eram quando uma nave humana chega. Quando um humano ouve alguém pedindo ajuda, a voz do sobrevivente se transformou em um sussurro. Eles não vêm para negociar, eles vêm para matar e são muito bons nisso. A notícia se espalhou pelo submundo do crime em poucas semanas. A atividade pirata em setores percorridos por humanos caiu significativamente. Navios com bandeiras humanas tiveram nascimento mais amplo. Alguns grupos de ataque se separaram totalmente sem querer arriscar encontrar outro navio que o Adamantino continuou sua rota. Entregou os suprimentos médicos com apenas 2 dias de atraso. Os clientes reclamaram do atraso até saberem o que havia causado isso. Depois disso, eles pararam de reclamar. Várias outras empresas entraram em contato com ofertas de contrato. Todos pareciam querer seus carga transportada pelo navio que destruiu 6 piratas. Rejeitou a maioria deles. Ela não estava interessada em fama. Ela não estava procurando reputação. Ela era uma capitã de carga que tinha feito o que precisava ser feito. Nada mais. A vida voltou ao normal, ou tão normal quanto poderia ser. 3 semanas depois da batalha, o Adamantino estava navegando por um setor silencioso quando Turs ergueu os olhos de seu console com uma expressão familiar em seu rosto. Capitão, estamos captando um sinal. Largou o café e caminhou até uma estação subindo. Parece um registro de trinado de navio de mineração. Estão transmitindo na frequência de emergência. Turs acionou seus controles. Eles estão relatando uma falha no motor ao derivar em direção a um campo de asteroides solicitando assistência. Estudaram a exibição do navio de mineração. Era pequeno, talvez 50 tripulantes no máximo. O campo de asteroides para onde eles estavam indo era denso e perigoso. Sem ajuda, eles seriam despedaçados em poucas horas. Estava muito longe da rota deles. Responder significaria outro atraso, outro ajuste de contrato, mais complicações. Apareceu no ombro dela aqui. Nós vamos de novo. Ele murmurou. Você esperava algo diferente. Eu não esperava nada diferente. Esse é o problema. Quase sorriu. Ela se virou para o oficial do leme e definiu o curso para o navio de mineração na melhor velocidade possível. E Capitão Adamantino mudou de rumo novamente porque em algum lugar na escuridão alguém estava pedindo ajuda e isso era tudo o que importava. A Ana, uma criança, estava contando a seus colegas sobre os humanos que salvaram sua família. Ela mostrou a eles o espaço vazio em seu pulso onde a pulseira que ela havia doado uma vez estava. Ela tentou explicar o que tinha visto, embora as palavras nunca conseguissem captá-lo. Eles vieram porque nós ligamos. Ela disse que eles nos ouviram e eles vieram mais porque um colega de classe perguntou por que eles iriam arriscar-se por estranhos. A criança pensou sobre isso. Ela se lembrou do capitão humano se ajoelhando para aceitar seu presente. Ela se lembrou da maneira gentil com que aquelas mãos, as mesmas mãos que destruíram 6 naves, pegaram a pulseira simples. Acho que ela disse lentamente, isso é exatamente o que eles fazem nas partes mais sombrias da galáxia, onde os desesperados e os perigosos viviam suas breves vidas. Uma nova compreensão estava tomando forma. Os humanos não eram o que alguém presumia. Eles não eram simples, nem previsíveis. Eles eram algo muito mais interessante e muito mais assustador. Eles eram predadores que escolheram proteger os fracos. Eles eram guerreiros que respondiam a pedidos de socorro. Eles eram monstros que usavam a bondade como uma armadura, revelando os dentes por baixo apenas quando a inocência estava ameaçada. E a galáxia estava aprendendo lentamente que a coisa mais perigosa do universo não era uma espécie que matava sem pensar, era uma espécie que pensava cuidadosamente sobre quando matar era necessário e então o fazia sem hesitação ou arrependimento. Em algum lugar no vazio o Adamantino voou em direção a outro resgate. Seu casco era da última batalha. Seus porões de carga estavam meio cheios. Sua tripulação estava cansada e mal paga e longe de casa, mas eles seguiram em frente mesmo assim porque a escuridão estava cheia de pessoas pedindo ajuda e em algum lugar lá fora os humanos estavam ouvindo.